último bloco da nossa aula dedicado ao estudo da Lei dos Crimes Hediondos, da Lei 8.072/90. Estamos trabalhando as consequências penais e processuais para crimes dessa natureza. No bloco passado já falamos que esses crimes são insuscetíveis de anistia, graça e indulto. Já falei que eles são insuscetíveis de fiança, que o regime inicial é o fechado, mas esse regime inicial fechado obrigatório foi criticado pelo Supremo, que o declarou inconstitucional. Falei que crime hediondo ou equiparado pode progredir de regime sim, mas tem que observar 2/5 do cumprimento da pena se primário, 3/5 se reincidente. Falamos no finalzinho do bloco passado que os autores de crimes dessa natureza podem recorrer soltos sim, se responderam ao processo solto, recorrem solto, salvo se surgir algum motivo para se decretar a preventiva. Eu quero começar a nossa última etapa falando do parágrafo 4º. Para crimes hediondos e equiparados, a prisão temporária sobre a qual dispõe a Lei 7.960 de 89 terá o prazo de 30 dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Pessoal, vamos falar rapidamente da Lei 7.960 de 89. Vamos ler o seu artigo 1º, quer ver? Anuncia o seu artigo 1º que é cabível prisão temporária. 1. Quando imprescindível para as investigações do inquérito. 2. Quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade. Entende a doutrina que um ou outro, mas sempre presente o inciso 3. Só é cabível prisão temporária nos seguintes crimes: homicídio doloso, sequestro ou cárcere privado, roubo, extorsão, extorsão mediante sequestro, estupro, atentado violento ao pudor, que hoje é estupro, rapto violento, que hoje é sequestro qualificado, epidemia com resultado morte, envenenamento de água potável, quadrilha ou bando, que hoje é associação criminosa, genocídio, tráfico de drogas, que hoje está na Lei 11.343 de 2006, crime contra o sistema financeiro e o terrorismo. Eu tenho que ter o inciso 1 mais inciso 3 ou o inciso 2 mais inciso 3. A prisão temporária sempre para estes crimes. Se o rol que eu tenho aqui na Lei 7.960 de 89 traz algum crime hediondo, a prisão temporária será de 30 mais 30 dias. Se não for crime hediondo ou equiparado, a prisão temporária será de 5 mais 5 dias. Entenderam? Se eu analisar a Lei 7.960 de 89 e perceber que eu tenho crime hediondo, o prazo será de 30 mais 30 dias. Se não for hediondo ou equiparado, o prazo será de 5 mais 5. O homicídio doloso simples, 5 mais 5. Homicídio doloso qualificado, 30 mais 30. O delito de sequestro ou cárcere privado não é hediondo nem equiparado, 5 mais 5. O roubo, 5 mais 5, salvo se for latrocínio, aí 30 mais 30. E por aí vai. Entendeu isso aqui? Rogério, mas tem um detalhe. Tem crimes hediondos ou até mesmo equiparados que não estão na lei da prisão temporária. E agora? Para esses crimes hediondos ou equiparados que não estão na lei de prisão temporária, cabe essa espécie de prisão? Se você der uma olhada aqui no rol do inciso 3,
vai perceber que esse rol não trata da tortura. Esse rol não trata da corrupção de medicamentos. Esse rol não trata do artigo 218, letra B, crime sexual contra vulnerável. Não traz o artigo 217, letra A do Código Penal. E esses crimes hediondos e equiparados, que não estão na lei de prisão temporária, não cabe essa espécie de prisão? Eu fiz um quadro aqui para vocês, ó. A Lei 7.960 de 89, no artigo 1º, inciso 3, letras A até P, anuncia os crimes que admitem prisão temporária. 5 mais 5 dias, salvo se hediondo ou equiparado, 30 mais 30 dias. Ótimo. O problema é que a tortura não está na Lei 7.960 de 89, então não cabe temporária para tortura. Estupro de vulnerável não está previsto na Lei 7.960 de 89, então não cabe prisão temporária. Falsificação de remédios não está na lei de prisão temporária. Então não cabe essa espécie de prisão. Favorecimento à prostituição de vulnerável também não. Esses crimes estão previstos no artigo 2º da Lei 8.072/90, mas não estão previstos na Lei 7.960. E agora, cabe prisão temporária para esses crimes? Resposta: sim, e com prazo de 30 mais 30 dias. Por quê? Porque a lei dos crimes hediondos, ela diz o seguinte, vamos ler juntos, ó. A prisão temporária sobre a qual dispõe a Lei 7.960 de 89 terá prazo de 30 mais 30 dias para os crimes previstos neste artigo. Qual artigo? No artigo 2º da Lei 8.072/90, para todos os crimes hediondos e equiparados, estejam ou não previstos na Lei 7.960 de 89. Rogério, então o artigo 2º, parágrafo 4º da Lei dos Crimes Hediondos fez mais do que simplesmente ampliar o prazo de prisão temporária para esses crimes. Ampliou também o rol dos crimes que admitem essa espécie de prisão. Exatamente, exatamente. Eu vou repetir, ó. A Lei 8.072/90, no seu artigo 2º, parágrafo 4º, ela não apenas ampliou o prazo de prisão temporária para crimes hediondos e equiparados, que agora, não mais, esse prazo será de 5 mais 5 e 30 mais 30, como também ampliou o rol de crimes que admitem essa espécie de prisão. São os crimes da Lei 7.960 de 89 e todos os crimes hediondos ou equiparados estejam ou não previstos na Lei 7.960. Percebeu isso? Ficou fácil? Vamos prosseguir. E agora eu quero ir para o artigo 3º da Lei 8.072/90, que diz que a União manterá estabelecimentos penais de segurança máxima destinados ao cumprimento de penas impostas a condenados de alta periculosidade, cuja permanência em presídios estaduais põe em risco a ordem ou incolumidade pública. Eu acho que esse artigo ele é ridículo, fica parecendo que se a União construir o presídio, a segurança está garantida. Se for o Estado, não. Não é um absurdo isso? Ridículo. Fica parecendo que se tem a etiqueta União construiu, pronto, o problema está resolvido. Se for o Estado, existe o perigo. Quando, na verdade, o perigo não nasce do ente que construiu o presídio. Mas se você é inteligente na separação dos presos, se você sabe o tipo de preso que vai colocar lá, e se você evita a superlotação. Então,
A estratégia, ela pode ser aplicada pela União ou pelo Estado. Tem estratégia para você conseguir fazer com que um condenado de alta periculosidade cumpra fielmente a pena sem colocar em risco outros ou a sociedade. Tá ok? Bom, mas aqui merece uma observação importante. Por quê? Se eu tenho condenado da Justiça Federal cumprindo pena em estabelecimento estadual, a competência para fiscalizar a execução é estadual nos termos da súmula 192 do STJ. Agora, se eu tenho condenado da Justiça Estadual cumprindo pena em estabelecimento federal, de quem é competência para a execução? Federal. Eu aplico o espírito da súmula 192 do STJ. Tá ok? Vamos prosseguir. E agora eu quero trabalhar com vocês o artigo 5º da lei. O artigo 5º da lei fala do livramento condicional. O livramento condicional está previsto no artigo 83 do nosso Código e alguns dispositivos da LEP. E o artigo 83 teve acrescentado o inciso 5 pela Lei 8.072/90. A Lei 8.072/90 resolveu tratar o livramento condicional de forma diferenciada nos casos de crimes hediondos e equiparados. Crimes hediondos e equiparados, para conseguirem o livramento condicional, tem que cumprir mais de 2/3 da pena e o condenado não pode ser reincidente específico. Um tratamento mais rigoroso. Tá ok? Esse inciso 5, inclusive, foi alterado pela Lei 13.344 de 2016, que acrescentou o tráfico de pessoas. Pô, Rogério, pera um pouquinho. Você falou que a lei dos crimes hediondos quis tratar os crimes hediondos equiparados de maneira diferenciada no tema livramento condicional. Condenados por crimes hediondos e equiparados só terão direito ao livramento condicional se cumpridos mais de 2/3 da pena e se não forem reincidente específico. Certo? Certo. E o tráfico de pessoas? Também vai ter que seguir esse rigorismo? Também. Quer dizer que o tráfico de pessoas agora é crime hediondo ou equiparado? Não. Esse é o detalhe. A Lei 13.344 de 2016 acrescentou o tráfico de pessoas, mas isso não significa que o tráfico de pessoas é crime hediondo equiparado. Ele só vai seguir o livramento condicional de um crime hediondo equiparado, sem ser hediondo ou equiparado. Então, observação importante. O tráfico de pessoas, artigo 149, letra A do Código Penal, apesar de não ser crime hediondo ou equiparado, deve observar o artigo 83, inciso 5 do Código Penal. Leia-se. Só vai ter direito ao livramento condicional se cumprir mais de 2/3 da pena, desde que o apenado não seja reincidente específico. Compreendeu? Em nenhum momento a Lei 13.344 de 2016 está dizendo que o tráfico de pessoas é hediondo equiparado a hediondo. Não, só vai seguir o rigorismo de um crime hediondo equiparado para fins de livramento condicional. Compreendeu isso? O detalhe importante está aqui, ó. Rogério, o que significa reincidente específico? Eu já entendi que se o agente é reincidente específico,
ele não tem direito ao livramento condicional, certo? Certo. E o que significa reincidente específico? Nós temos 3 correntes. A primeira corrente diz que o reincidente específico é o reincidente em crimes previstos do mesmo tipo penal. É o reincidente em crimes previstos no mesmo tipo penal. Por exemplo, artigo 213 mais artigo 213. Reincidente específico, esse não tem direito ao livramento condicional. Uma outra corrente diz não. É o reincidente em crimes que violam o mesmo bem jurídico. É o reincidente em crimes que violam o mesmo bem jurídico. Por exemplo, artigo 213 e artigo 217, letra A do Código Penal. Ele também é reincidente específico, também não tem direito ao livramento condicional. Já a terceira corrente entende que reincidente específico é o reincidente em crimes hediondos ou equiparados, não importando se previstos no mesmo tipo ou o bem jurídico tutelado. Não importando se previsto no mesmo tipo ou bem jurídico tutelado. Esse é o reincidente específico que não tem direito ao livramento condicional. E prevalece a terceira corrente, viu? Prevalece a terceira corrente. Você tem no passado um crime hediondo equiparado, não importa qual? Tenho. Voltou a praticar um crime hediondo equiparado, não importa qual? Voltei. Você é reincidente específico, não tem direito ao livramento condicional. É o que prevalece. Tá ok? Vamos direto para o artigo 8º da Lei 8.072/90. O artigo 8º diz que a pena do artigo 288, associação criminosa, será de 3 a 6 anos quando a associação visar a prática de crimes hediondos, tortura, tráfico de drogas ou terrorismo. O parágrafo único traz a hipótese da delação premiada. Rogério, dá para você explicar com calma esse artigo 8º? Bom, para entender o artigo 8º, vamos relembrar a redação do artigo 288 do Código Penal. A associação criminosa pune com pena de 1 a 3 anos associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. Essa pena é aumentada até metade se a associação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente. Então vamos lá. Primeira coisa. A pena do 288 é de 1 a 3 anos. Agora, se essa associação visar a prática de crimes hediondos ou equiparados, aí a pena é de 3 a 6 anos. Simples. Observação importante. Observação importante. Se for uma associação criminosa com o fim de cometer tráfico de drogas, aí eu vou aplicar o artigo 35 da Lei 11.343 de 2006. E não o artigo 288 com a pena de 3 a 6 anos. Se for uma associação criminosa com o fim de cometer tráfico de drogas, esquece o 288 com a pena de 3 a 6 anos. Aí eu vou aplicar o artigo 35 da Lei de Drogas. Compreenderam?
Eu posso, eventualmente, também não aplicar o 288 se a finalidade é terrorismo, porque aí a lei de terrorismo tem pena específica para grupos terroristas. Vocês vão ter aula de terrorismo com o professor Fábio Roque. Vão ter uma aula sobre a lei de terrorismo com o professor Fábio Roque. Tá ok? Uma observação 2, não menos importante. Pessoal, a associação criminosa não é delito hediondo, sequer equiparado, mesmo que tenha como finalidade a prática de crimes dessa natureza. Cuidado com isso, hein? A associação criminosa não é delito hediondo, sequer equiparado a hediondo, mesmo que tenha como finalidade a prática de crimes dessa natureza. Ok? Sobre o artigo 8º, parágrafo único, que traz a delação premiada, nós vamos ter aula sobre a Lei 12.850 de 2013. E nós vamos perceber que é cada vez mais crescente a doutrina, dizendo que todo e qualquer dispositivo que hoje faça referência à delação premiada, nós devemos observar a Lei de Organização Criminosa, que detalhou a delação premiada, seus requisitos e consequências. Tá? Nós vamos estudar isso com calma quando comentarmos a Lei 12.850 de 2013. Eu quero terminar a aula fazendo algumas perguntas importantes. Primeira pergunta. Você acha que cabe restritiva de direitos ou mesmo sursi para crimes hediondos e equiparados? Pô, Rogério, a lei não fala nada, né? A lei nem proíbe nem permite. E agora? Uma primeira corrente vai dizer o seguinte: não cabe, pois são benefícios incompatíveis com a gravidade de crimes dessa natureza. Uma primeira corrente vai dizer que crimes hediondos e equiparados não admitem restritiva de direitos, não admitem sursi, são benefícios incompatíveis com a gravidade de crimes dessa natureza. Uma segunda corrente, e aqui essa segunda corrente está presente no Supremo, diz o quê? Cabe, pois não há vedação a tais benefícios. Se o legislador não vedou, não cabe ao intérprete fazê-lo. Aliás, mesmo que quisesse o legislador vedar, seria uma vedação com base na gravidade em abstrato e não pode. Quem tem que analisar se cabe ou não cabe restritiva de direitos, se cabe ou não cabe sursi ao juiz, aquilatando o caso concreto. Pô, Rogério, entendi. Entendeu? Mas atenção. Apesar dessa lição, o STJ e o STF vêm considerando legítima a proibição de sursi prevista na lei de drogas. Tá ok? Joia? O STF, inclusive, decidiu isso claramente no HC 101.919. Por mais que eu tenha aqui avisado que o STF e o STJ não tenham admitido o legislador vedar benefícios com base na gravidade abstrato, esses tribunais, curiosamente, não estão enxergando inconstitucionalidade na vedação do sursi previsto na lei de drogas. Tá ok? Outra pergunta. É possível remissão para crimes hediondos equiparados? Remissão, você sabe
que remissão nada mais é do que a possibilidade de o condenado trabalhar, estudar ou mesmo ler para fazer jus a resgate de parcela da pena. É possível remissão para crimes hediondos ou equiparados? E agora? Pessoal, a lei não proíbe sequer implicitamente. A lei não proíbe sequer implicitamente. Tratando-se de importante instrumento de ressocialização. Tratando-se de importante instrumento de ressocialização. Então, condenado por crime hediondo equiparado, pode trabalhar para resgatar a pena? Pode e deve. Condenado por crime hediondo equiparado, pode estudar para resgatar a pena? Pode e deve. Aliás, se trabalhar e estudar, ele consegue resgatar mais pena. É possível remissão pela leitura? Tem-se admitido remissão pela leitura também para o apenado para crime hediondo equiparado. Terceira pergunta. É possível trabalho externo para crimes hediondos ou equiparados? Pessoal, mais uma vez, a lei não veda. A lei não veda. Se a lei não veda, não se pode estabelecer vedação em abstrato, criar vedação que o legislador não previu. Preenchidos os pressupostos artigos 36 e 37 da LEP, é possível trabalho externo. Preenchidos os pressupostos dos artigos 36 e 37 da LEP, o trabalho externo é admitido. Claro que o diretor do estabelecimento deve tomar todas as cautelas de modo a evitar possíveis fugas, mas não proibir simplesmente porque se trata de criminoso apenado por delito hediondo ou equiparado. Próxima pergunta. É possível prisão domiciliar para os crimes hediondos ou equiparados? É possível prisão domiciliar? Pessoal, preenchidos os requisitos do artigo 117 da LEP, admite-se, pois a Lei 8.072/90 não proíbe. Então, cuidado. Não existe proibição à prisão domiciliar para condenado por crime hediondo ou equiparado. Se não existe proibição, não cabe ao intérprete vedar. Agora eu quero lembrar um diferencial que você vai colocar na sua prova e chamar a atenção do examinador. Ó, a Lei 64 de 90, que foi alterada pela Lei Complementar 135 de 2010, anuncia ser caso de inelegibilidade, ou seja, ficha suja, condenação em segundo grau pela prática de crime hediondo ou equiparado. Então, agente político condenado em segundo grau por crime hediondo ou equiparado, não importa o crime hediondo, não importa o crime equiparado, é ficha suja, está inelegível. Tá ok? Ficou fácil? Tranquilo? Pessoal, eu termino a aula lembrando do artigo 9º, letra A da LEP. O artigo 9º, letra A da LEP, diz que os condenados por crime praticado dolosamente com violência de natureza grave contra a pessoa, ou por qualquer dos crimes previstos no artigo 1º da Lei dos Crimes Hediondos, serão submetidos obrigatoriamente à identificação do perfil genético mediante extração de DNA por técnica adequada e indolor,
essa identificação será armazenada em banco de dados e poderá ser utilizado pela autoridade policial federal ou estadual no caso de inquérito instaurado para apurar outros crimes. Tá ok? Joia? Nós vamos aprofundar esse dispositivo quando trabalharmos a LEP. Vocês vão ter a LEP comigo e com Marcelo Zeda. Tá ok? Pessoal, com isso eu encerro a nossa aula sobre a Lei dos Crimes Hediondos. Como eu disse, no final da aula, o seu manual caseiro está pronto para você estudar a Lei 8.072/90 por ele, sem dever nada a qualquer livro. Tá bom? Até o nosso próximo encontro.